técnicas de execução de alimentos. O que o advogado precisa saber para ter resultado na hora de cobrar a pensão alimentícia que está atrasada? Tem advogado que acredita que é obrigado a sempre pedir a prisão do devedor de pensão alimentícia, mas às vezes essa não é a melhor estratégia. Inclusive, a prisão, o rito da prisão, ele só vale para as 3 últimas parcelas vencidas, as 3 parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e as parcelas que se vencerem no curso do processo. A prisão, ela é uma técnica importante, mas ela é apenas uma entre várias técnicas existentes que a gente pode usar ali no nosso dia a dia da advocacia. E só a prisão, muitas vezes, ela não vai resolver, principalmente se for um devedor contumaz, um genitor que está acostumado a dever pensão alimentícia e aí ele não se importa de ser preso ou não. A verdade é que uma execução mal pensada, ela vai gerar processos longos, frustração da sua cliente e uma sensação de que não adianta nunca executar a pensão alimentícia porque a gente nunca consegue nada. Só que quando o advogado ele entende o procedimento, as armas que estão disponíveis para ele, o jogo vai começar a virar, porque você vai saber, olha, que não compensa pedir a prisão, vamos pedir a penhora, vamos pedir essas medidas atípicas, como por exemplo, o bloqueio da CNH do genitor. Tudo isso a gente vai tratar um pouquinho sobre isso aqui nessa aula para você entender como que você vai usar a prisão, se ela vale a pena e quais são as outras medidas que você pode adotar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a obrigação alimentar, ela é de trato sucessivo, ela se vence mês a mês. E tem um detalhe, o CPC, ele não diz que a pensão alimentícia obrigatoriamente ela vai ser mensal. Não, o CPC ele fala de parcelas, quer dizer que dentro de um mês podemos ter 2 parcelas vencendo, porque a pensão alimentícia pode ter sido fixada quinzenalmente, por exemplo. Não é muito comum de se ver, mas pode ocorrer. Pode ocorrer a pensão alimentícia paga uma vez na semana, então 4 parcelas vencendo dentro de um mês. Ou aquela pensão alimentícia mensal, que é a que nós estamos mais acostumados. E por isso, por ser uma obrigação de trato sucessivo que se renova mês a mês, o advogado ele precisa fazer um acompanhamento constante quando existe ali um processo de cumprimento de sentença ou de execução de alimentos. E o CPC, ele criou 2 ritos diferentes, que é o rito da prisão e o rito da penhora, ou o rito da coerção pessoal e o rito da expropriação, se nós quisermos ser mais técnicos com o nome, que eles podem ser usados de maneira conjunta ou separada. Depende da estratégia que você, advogado, vai estar adotando para aquele caso, com base no comportamento do devedor, do tipo de inadimplemento, de quantas parcelas estão devidas e do objetivo da sua cliente, se ela quer receber rápido, se ela quer receber o valor todo, se ela quer pressionar o genitor. Eu te disse que o advogado precisa entender qual o tipo da dívida que vai ser cobrada, das parcelas. E por que eu te disse isso? Existem as parcelas novas e as parcelas antigas. Quando a gente fala de parcela nova, são as 3 últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do procedimento, no curso do processo. Para essas 3 parcelas recentes, nós podemos usar o rito da prisão para cobrar elas. O CPC é claro ao dizer que o rito da prisão só pode ser adotado para as 3 últimas parcelas da pensão alimentícia. Só que não é de forma automática, você tem que deixar expresso no seu pedido de cumprimento de sentença que você quer que aquele procedimento seja o da prisão. E quais são os pontos que você vai observar antes de escolher o rito da prisão? A primeira coisa muito importante: quem define a estratégia é você, advogado. O seu cliente, a sua cliente vai dar a opinião, vai dizer o que ela deseja, o que ela anseia. E geralmente, muitas clientes chegam no escritório dizendo que eu quero que o genitor seja preso. Mas você não tem que acatar de pronto o que a cliente quer, porque ela não entende o direito, ela não entende o procedimento. Então ela não tem a capacidade jurídica, o entendimento jurídico suficiente para escolher qual caminho vai ser adotado. Então você vai ouvir
o que a cliente quer, mas você vai analisar outros pontos para ver se realmente a prisão vai ser o caminho mais efetivo para conquistar ali a quitação da dívida da pensão alimentícia. Então você vai verificar, a primeira coisa, se existem parcelas atuais inadimplidas, se os 3 meses anteriores ao ajuizamento da ação se estão em aberto, se o devedor tem endereço certo, se a intimação pessoal é viável, porque o devedor tem que ser citado pessoalmente quando a gente tem aí o pedido de prisão, e se o histórico desse devedor mostra que ele vai reagir bem à pressão, que ele vai ficar com medo de ser preso e com isso ele vai pagar a pensão alimentícia, ou não, pelo contrário, o devedor ele é extremamente desonesto, já foi preso alguma outra vez, já tem vários processos de pensão alimentícia nas costas dele e ele não vai se importar com mais uma prisão. Então, será que vale a pena realmente pedir a prisão dele se ele não se importa com isso? E tem um erro que acontece quando os advogados fazem o pedido da prisão e o processo ele costuma demorar, nem sempre ele é tão célere quanto a cliente gostaria, porque nós advogados, obviamente, se fosse por nós apenas, o processo acabaria rápido. Mas assim, não é rápido. E às vezes o advogado, ele vai pedir a prisão ali e vai deixar o processo correr à revelia, né? Não a revelia, maneira de dizer. Mas ele não vai prestar atenção nos atos processuais que deveriam estar sendo praticados, nos requerimentos que ele poderia estar apresentando. Então você tem que acompanhar o processo de perto e você não pode abandonar o processo se aquele genitor for preso e depois que ele for solto ele não pagar a pensão alimentícia, porque aí vai abrir a fase da penhora para aquele processo. A gente vai tentar alcançar algum bem ou valor em conta daquele genitor. Infelizmente, na prática jurídica, a gente vê que se um genitor foi preso, ele não tem nada no nome dele e nem um centavo na conta bancária. Então, o advogado tem que tentar outros meios aí, que são as medidas atípicas, por exemplo, que depois eu vou falar sobre elas. E agora sobre o rito da expropriação, que é mais popularmente conhecido como rito da penhora. Para mim, sinceramente, é a base da execução de alimentos, é o que tende a dar mais resultados quando bem aplicada e bem acompanhada pelo advogado. Então, muitos advogados, eles começam a entender que a penhora é um bom caminho quando nos processos que eles atuam, ela vem dando resultados. Pelo rito da penhora, você pode cobrar qualquer parcela em atraso. As parcelas mais antigas ou as parcelas recentes, não tem problema. Você pode cobrar uma parcela como você pode cobrar 10 parcelas. Não tem que esperar, gente, vencer ali 3 parcelas para poder dar entrada nesse processo. Você não vai depender, por exemplo, dependendo do caso, de intimação pessoal do devedor, porque a intimação do devedor pelo rito da penhora, ela vai ocorrer no advogado que foi constituído lá no processo de alimentos, desde que essa intimação ocorra dentro de um ano. Então, assim, a gente tem um processo de alimentos que começou em 2024 e terminou em 2025. Em até um ano depois do processo de alimentos, ainda pode ser feita a intimação na pessoa daquele advogado que foi constituído pelo genitor no processo de alimentos. Ou então pode ser feita a intimação diretamente do devedor, por oficial de justiça, por carta, né, pelos correios, ou até mesmo a intimação eletrônica pelo WhatsApp. Nos processos, eu sempre coloco o número de WhatsApp do devedor para requerer aí a intimação ou citação dele. Falando sobre a penhora, tem um artigo no CPC que estabelece a ordem preferencial para a penhora acontecer. E o primeiro item é o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Isso quer dizer que o juiz, quando ele for fazer a penhora dentro de uma execução de alimentos, ele vai preferencialmente fazer a busca através do Sisbajude para verificar se tem algum valor em conta ali em nome do genitor, do devedor de alimentos, para poder pegar aquele valor e disponibilizar ele como pagamento da dívida de alimentos. Mas além do valor em dinheiro, tem títulos de dívida pública da União, título e valores imobiliários, veículos, bens imóveis, bens móveis, semoventes, navios e aeronaves. É uma lista de ordem preferencial. Quer dizer que numa ação de alimentos, se, por exemplo, a penhora não encontrou dinheiro, a gente não tem que tentar a penhora de todos os outros bens.
O advogado do credor, da criança que está dependendo daquele valor de alimentos, pode indicar, por exemplo, um veículo ou uma casa para ser penhorada. Não precisa primeiro tentar ver se ele tem ações, títulos imobiliários ou títulos mobiliários para poder fazer a penhora. Não, pode ir direto para aquele bem que vai ser mais fácil de ser localizado e penhorado para satisfazer a dívida daquele devedor. E qual que é a estratégia que você, advogado, pode usar dentro do processo que você está pedindo a penhora, a expropriação de bens? Você pode fazer pedidos sucessivos e escalonados. Você nunca vai pedir só a pesquisa no Sisbajude. Você já vai indicar, se você souber, se a sua cliente souber, você vai indicar qual veículo, qual imóvel esse genitor tem. Se você não sabe se ele tem, peça para que o juízo faça pesquisas no Renajude, junto ao sistema dos cartórios de imóveis, que existe um sistema informatizado que reúne dados de todos os cartórios de imóveis. Já pede o juízo para fazer essas pesquisas, para caso frustrada a penhora via Sisbajude, que é a penhora de dinheiro, já ter ali os pedidos para o juiz analisar e já deferir ou não. Existe uma outra medida que é possível também, que é a constrição de rendimentos. Às vezes o genitor, ele tem uma empresa e ele não movimenta dinheiro nenhum ali na pessoa física, então a gente pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, por exemplo, quando o genitor está tendo uma confusão patrimonial de CPF e CNPJ, exatamente para evitar o pagamento da dívida alimentar, pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica para obrigar que a empresa faça o pagamento da dívida alimentar, ou até mesmo a penhora de rendimentos que o genitor teria direito por conta dessa empresa, rendimentos dessa empresa. E se nenhuma das medidas típicas nomeadas lá no CPC, nos artigos do CPC funcionarem, que é a prisão, a penhora, a gente vai começar a utilizar as medidas atípicas. Nem sempre essas medidas atípicas vão estar descritas de forma expressa na lei, mas muitas delas já têm entendimento consolidado, até mesmo no STJ, de que é possível utilizar essas medidas atípicas para coerção do devedor de pensão alimentícia. Então, quais são os exemplos de medidas atípicas? Um deles é a suspensão da CNH. Vai ser muito útil quando o devedor utiliza muito veículo a lazer, tá? E quando ele ostenta um padrão de vida incompatível com o que ele alega. Geralmente a justiça não defere a suspensão da CNH quando ela é essencial para o trabalho daquele genitor. Então, por exemplo, se ele é motorista de aplicativo, ele não vai ter a CNH suspensa. Se ele for caminhoneiro, a justiça também vai entender que não deve fazer a suspensão da CNH. Mas você vai, enquanto advogado, demonstrar que ele não, ou pelo menos argumentar, que ele não precisa da CNH realmente para exercer a atividade profissional dele e vai pedir essa suspensão. Para quê? Para tentar obrigá-lo a pagar a pensão que está em atraso. A outra medida útil, que é a apreensão ou restrição do passaporte. Essa daqui faz sentido quando o genitor ele já é acostumado a fazer viagens internacionais. Se é um genitor que tem passaporte, mas que nunca fez uma viagem internacional, isso não vai impactar nada na vida dele, a não ser que você saiba que ele estava programando uma viagem internacional para os próximos meses. Tudo bem, aí sim vale a pena. A gente vai pedir então a apreensão do passaporte quando for um genitor que tem costume de usar o passaporte, senão não faz sentido. Outra medida útil é a restrição a cartão de crédito. O genitor tem um cartão de crédito que ele tem gastos elevados, ele tem um padrão de consumo incompatível com aquele estado de pobreza que ele alega, e você vai pedir então a restrição ao cartão de crédito. Só que, se o juiz entender que ele usa o cartão de crédito para pagar as despesas pessoais dele, as despesas comuns que dizem a subsistência desse genitor, não vai ser deferido. Mas se você conseguir demonstrar, ou pelo menos argumentar no sentido de que a restrição vai atingir apenas o conforto e o padrão de vida elevado dele, pode ser que o juízo vá deferir também. Um outro ponto importante sobre as medidas atípicas é que você, enquanto advogado, tem que tomar muito cuidado com a narrativa que vai ser construída ali na sua petição quando for requerer essas medidas atípicas.
Não pode parecer que é uma medida a fim de se tentar uma punição ou uma vingança contra aquele genitor, porque senão o juiz ele não vai deferir. A medida atípica, ela é apenas para estimular o pagamento da pensão alimentícia. Ela não é punição, ela é uma técnica de execução e você tem que deixar isso muito claro na sua petição inicial. Não pode parecer que ela é uma forma de vingança, é uma arma contra o genitor. Então, ela vai fazer sentido a aplicação dessas medidas atípicas quando a penhora não localiza bens, quando a prisão não surtiu qualquer efeito, quando o devedor aparenta ter renda, mas ele consegue ocultar essa renda. Então, quando o devedor, por exemplo, você sabe que ele é dono da empresa, mas vai verificar a empresa está no nome de um laranja, de uma terceira pessoa. Quando ele usa um veículo do ano, um modelo caro, uma caminhonete, mas vai verificar a caminhonete não está no nome dele, está no nome de um familiar dele. Tudo isso você tem que fazer uma pesquisa antes para levar isso para dentro do processo. E principalmente as medidas atípicas, como eu disse, se o genitor ele não se importa em ser preso. E o que o juiz vai analisar antes de deferir as medidas atípicas que você requereu? Ele vai analisar se existe um inadimplemento reiterado, se as medidas típicas, como a penhora ou prisão, se elas surtiram efeito ou não, se o genitor apresenta indícios de capacidade econômica e se aquela medida ela é proporcional. Eu tinha esquecido de falar também de uma outra medida, só que no caso ela é típica, porque ela está escrita lá no CPC, que é o protesto da dívida alimentar, protesto no cartório de protesto, e também o cadastro no SPC ou no Serasa. Podem ser requeridas essas duas medidas também. Repetindo, você tem que deixar muito claro que não se trata de uma vingança, que é uma técnica executiva o uso dessas medidas, e não adianta você querer pedir todas ao mesmo tempo sem qualquer critério. Você tem que analisar o caso concreto e ver qual das medidas vai fazer mais sentido. Se é um genitor empresário, por exemplo, é muito interessante que seja feito ali tanto o protesto quanto o cadastro no SPC Serasa, porque isso costuma atrapalhar muito o empresário, ele ficar com o nome sujo. Se for, então, um genitor que viaja com frequência para fora do país, pede lá a restrição, a suspensão do passaporte. Você vai olhar conforme o caso concreto e vai eleger aquelas medidas que vão ser mais úteis para o seu caso e colocar sempre em primeiro lugar a medida que você considera mais importante. Para encerrar a nossa aula, eu quero reiterar algo que eu já falei em outras aulas, é sobre a escolha do método que você vai usar. Você pode fazer a sua execução de alimentos, o seu cumprimento de sentença de alimentos, usando mais de uma técnica. Você pode usar a prisão para as 3 parcelas recentes e o rito da penhora para as outras parcelas, e sempre pedir aí as medidas atípicas que fazem sentido para aquele caso. Você vai estudar muito antes de dar entrada no pedido. Não pegue um modelo de peça genérico e já faça automaticamente. Não, você coloque lá o que você acha que é mais necessário, que se adequa melhor àquele caso concreto. Agora que a gente encerrou a nossa aula, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, que a gente está postando sempre vídeos novos por aqui, e também a me seguir lá no Instagram, que lá eu abro caixinha de perguntas, interajo mais com seguidores, e você pode ficar à vontade para me mandar mensagem quando quiser.